programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa esportivo que vai interligar a região do Alto Tietê. Está no ar, Conexão Esportiva, com Adriano Leite. Muito boa noite, 19 horas e mais 2 minutos. Estamos no ar com Conexão Esportiva na Rádio Metropolitana. Mais uma edição, né? Edição de número 25, nesse 18 de agosto de 2021. Uma quarta-feira muito encalorada, vamos dizer assim, né? Tá um calor, tá bom, né? Com o inverno. Parece que estão 24 graus aqui. Estou marcando os termômetros aqui na Rádio Metropolitana. E hoje estou ao lado aqui do jornalista Pedro Rebouças. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, Gerson. Um prazer estar aqui com vocês e poder ajudar no dia de hoje aí essa 25ª edição do programa, né? Tá certo. O Adriano está com os compromissos, hoje não está conosco aqui. A gente vai tocar o programa, claro, sob sempre a supervisão do Adriano. E na edição de hoje nós vamos falar sobre o voleibol de Suzano, né? Que apresentou oficialmente em grande estilo na manhã de ontem, comecinho da tarde de ontem, o seu elenco para a disputa do Campeonato Paulista Masculino. Também vamos falar sobre os times da região que estreiam nesse domingo no Paulista da Série B, o Campeonato Paulista Sub-23, a famosa segundinha, paulistinha, enfim. Além disso, vamos ter basquete, tênis, futsal e os destaques dos grandes clubes paulistas. São Paulino hoje está de cabeça cheia. Então, fique conosco na Metropolitana e na live do Facebook. Forte abraço para a moçada do Facebook aí sempre com a gente. Hoje até às 20 horas temos muita informação para você. Afinal, esporte de campeão é só aqui no Conexão. Vamos, né, Pedrão? Iniciar nossos trabalhos aqui com o nosso tabelão online do futebol. Copa Libertadores, quartas de final. O Palmeiras ganhou do São Paulo de 3-0, depois do empate no primeiro jogo, e garantiu uma vaga aí na semifinal. O Flamengo e o Olímpia jogam hoje, daqui a pouquinho, às 7h15, depois do Flamengo ter conseguido uma boa vitória no jogo de ida lá por 4-1. E o Atlético Mineiro enfrenta o River Plate às 9h30 hoje, e já com um bom resultado do jogo de ida também, quando o Atlético ganhou do River lá em Buenos Aires por 1-0. E amanhã, fechando aí a rodada, o Barcelona de Guayaquil enfrenta o Fluminense às 9h30 da noite, depois do empate em 2-2 no jogo de ida aqui no Rio de Janeiro. Tá certo, como o Pedro falou, né? O Palmeiras já se classificou. Depois do empate de 1-1 lá no Morumbi, ontem ganhou de 3-0 do São Paulo na partida de volta, e agora o Palmeiras espera o vencedor do jogo de hoje entre River Plate e Atlético Mineiro na primeira semifinal. E o Flamengo, que vai encarar o Olímpia daqui a pouquinho, né, 19h15 vai começar o jogo, vai também aguardar quem passar. Se o Flamengo passar, né, deve passar, né, Pedro? Tá já ganhou de 4-1 no primeiro jogo, vai pegar o vencedor de Barcelona do Equador ou o Fluminense na outra semifinal. Vamos aguardar. E falando do São Paulo e Palmeiras, foi merecido, será? Acho que foi merecido. Eu acho que foi Palmeiras, merecido, né? Sim. O Palmeiras soube construir o resultado ali, fez um gol cedo e soube usar os contra-ataques ali no resto do jogo. Tem a defesa forte, né? Soube suportar o São Paulo, claro. São Paulo que eu achei que estava um pouquinho melhor, né? Até tomar o gol, né? 10 minutos de jogo já tomou o gol. E depois o Pablo perdeu um gol que poderia mudar, acho que, o destino do jogo. Vai ser assunto para daqui a pouco. Mas vamos aguardar agora o Palmeiras. O Palmeiras hoje feliz da vida, na primeira vez que elimina o São Paulo. Acho que é a primeira vez, né? Nessa fase, um mata-mata na Libertadores. E além da competição internacional, né? Já que estamos falando de Libertadores, tem também a Copa Sul-Americana, né, Pedro? Nas quartas de final tivemos alguns resultados e vamos ter jogos também, né? Ontem o Red Bull Bragantino ganhou por 1-0 do Rosário Central, depois de um 3-4 lá no jogo de ida, e garantiu a vaga na próxima fase. Na semifinal. A semifinal. E o Peñarol enfrenta o Sporting Cristal daqui a pouco às 7h15, depois de uma derrota do Sporting Cristal
por 1-3 lá no jogo de ida no Peru. E amanhã ainda tem o Atlético Paranaense jogando contra a LDU, depois de 1-0 no jogo de ida para a LDU, lá do Equador. E também amanhã tem o Libertad enfrentando o Santos, depois de uma vitória do Peixe no jogo de ida por 2-1. E agora vamos ver quem segue aí na Sul-Americana. São jogos que acho que dá para manter o resultado, né? Ou então virar, né? Porque não tem placares, a não ser o Peñarol com o Sport Cristal, né? Que vai começar daqui a pouquinho. O Peñarol já ganhou fora de casa por 3-1, mas acho que não tem. O Atlético perdeu de 1-0, acho que dá para reverter aqui. E o Santos joga por empate lá contra o Libertad, né? Lá no Paraguai. Ou até pode perder foi 2-1, não. Se der 1-0, um abraço pro Santos, né? Mas o empate é interessante pro Santos, então uma vitória por 1-0. Bem, Copa do Brasil, definidas as quartas de final, no nosso tabelão aqui no Conexão Esportiva, 19h08. Hoje? Não, as quartas de final, vai ser dia 25 de agosto, nossa, quarta-feira que vem, eu tô meio adiantado, hein? Teremos Atlético Paranaense contra o Santos às 19h, na próxima quarta-feira, jogos de ida, né? O Grêmio, jogo esperado, né? O Grêmio, antigo equipe do Renato Gaúcho, agora técnico do Flamengo. Jogam Grêmio e Flamengo às 21h30 na próxima quarta-feira, além de São Paulo e Fortaleza também às 21h30. E a fase quartas de final se encerra da Copa do Brasil na quinta-feira, né, dia 26, quando o Fluminense recebe o Galo, o Atlético Mineiro, às 21h30. Brasileirão agora, jogos da 17ª rodada. Quais são os jogos desse sábado, Pedrão? Nesse sábado tem o Atlético Goianiense enfrentando a Chapecoense, Grêmio versus Bahia, Juventude contra Fortaleza. E no domingo, Palmeiras versus Cuiabá, Ceará versus Flamengo, Atlético versus Corinthians, Santos versus Internacional e Sport versus São Paulo. E na segunda, fechando a rodada, temos o Fluminense contra o Atlético Mineiro e o América Mineiro contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino que está bem. Classificação do Brasileiro, 6 melhores. O Atlético Mineiro lidera com 37 pontos. Até o quarto colocado, todo mundo tem 16 jogos. Hein? O Atlético tem 37 pontos. O Palmeiras vem na vice-liderança com 32. Depois aparece o Bragantino, ou melhor, Fortaleza. Ótima campanha do Fortaleza aí com 31 pontos. E o Bragantino é o quarto colocado com 28 pontos. O Flamengo aparece na quinta colocação. Tem 2 jogos a menos que os rivais, está com 27 pontos. E na sexta colocação, com 1 jogo a menos, ou seja, 15 partidas, aparece a equipe do Atlético com 23 pontos, Atlético Paranaense. E no Z4 do Brasileirão, Pedro? Lá no Z4, os desesperados são o Cuiabá na 17ª colocação e com 17 pontos. O América Mineiro com 15 pontos. O Grêmio, surpreendendo todo mundo, né? Com 10 pontos na 19ª colocação. E a Chapecoense na 20ª colocação com só 5 pontos conquistados até aqui. 5 empates, não tem nenhuma vitória, o resto só derrota. E o Grêmio, né, vale lembrar que tem 2 jogos a menos, a maioria dos times já fez 16 partidas, o Grêmio tem 14 jogos realizados. E o Cuiabá, né, que abre a zona do perigo, né, vamos dizer assim, os times que serão rebaixados na 17ª colocação tem um jogo a menos, tem 17 pontos, mas em 15 jogos. Bom, vamos de voleibol agora? Vamos lá. Medalha, o vôlei foi medalha de prata no feminino nas Olimpíadas, vôlei de praia não deu nada, todo mundo caiu nas quartas de final. E no masculino acabou perdendo o bronze ali para a Argentina. Meu Deus do céu. É que o vôlei aqui em grande estilo é de Suzano, né? Suzano apresentou oficialmente o seu elenco e a comissão técnica para a retomada da modalidade nas disputas profissionais, hein, moçada? Resgatando a forte tradição da nossa região. Você chegou a ver o vôlei de Suzano, Pedro, naquela época? Eu acompanhei bastante. Nos 90, né? Era um time muito forte, né? Era uma referência para o país todo, né? Era uma das grandes equipes nacionais. Era muito conhecida. Muito campeã, né? Bem, no espaço Adega 33, lá em Suzano, nós tivemos ontem a apresentação de um vídeo, né, sobre a trajetória de Suzano e dos títulos conquistados.
A equipe retorna ao voleibol paulista depois de 14 anos. E a meta é que o time volte a brilhar e devolva as glórias do passado, como lembrou o Pedro, resgate a força e tudo o que a equipe significou ao suzanense. É um formato de desfile. Os jogadores e a comissão técnica mostraram, né, a diretoria, enfim, apresentaram os novos uniformes, os agasalhos, e falaram sobre o momento e a expectativa para um futuro próximo, expectativa mais do que positiva. O evento teve a presença de autoridades municipais, patrocinadores e os ex-jogadores, o Gilson e o Kid. Gilson, né? Lembra do Gilson? Gilson, mão de pilão, né? Na narração das partidas. O Kid, um canhoto, né? Os dois atacantes. Excelentes jogadores defendendo a seleção brasileira. Bom, agora em Suzano são 14 jogadores e a comissão técnica conta com 9 integrantes. O time vai disputar o Paulista e a Superliga C. A Superliga a partir de novembro. Depois terá, se passar na Superliga C, terá a Superliga B, que dá acesso à grande Superliga Nacional, né? A maior competição de voleibol do país. Superliga Nacional, a grande meta dos suzanenses. E nós estivemos lá, eu e o Adriano, ontem, né, na apresentação do elenco, e entre as pessoas, entre as autoridades, enfim, conversando com várias pessoas, vamos destacar o ex-jogador de Suzano, Gilson, mais conhecido como Mão de Pilão. Ele disse que tremeu ao ouvir a música da Daniela Mercury, né, na apresentação do elenco. Essa música tocou, O Canto da Cidade, não sei se o pessoal lembra, né? Que marcava a entrada do time suzanense na quadra do ginásio municipal, lá o Paulo Portela, o Portelão. Ao Conexão Esportiva, o Gilson falou desse momento quando passou a jogar em Suzano, sobre a equipe e do que o voleibol brasileiro necessita para evoluir. Vamos lá com a entrevista do Gilson, então? Conexão Esportiva, a gente conversa com o Gilson, grande jogador da seleção brasileira. Ixi, tem muita história para contar. Eu vou começar logo assim, Gilson, Mão de Pilão. Não sei se você lembra disso, faz tempo, né? Ficou emocionado hoje com esse retorno do vôlei Suzano? Lógico, todo o projeto que ele é engendrado uma coisa sólida e tem sucesso e traz um legado para uma comunidade, um legado para uma cidade, um legado para os jovens, ele traz saudade, porque não é uma coisa meteórica, um cometa que passa e vai embora, né? Ele é um astro que fica ali, um astro tipo o sol, um astro rei que fica ali, iluminando o caminho de outros. Então é emocionante, sim. O Nardinho fez uma fala muito emocionada ali, e ele lembrou pessoas que já faleceram, pessoas que entregaram seus momentos, seus tempos, suas vidas dentro de um projeto de Suzano. E que eu falei ali na minha fala ali que a música, a cor dessa cidade sou eu. Não tinha um time que não tremia quando entrava aqui dentro. Então, muito emocionante. 14 anos sem uma equipe de Suzano. E voleibol brasileiro sem Suzano não é a mesma coisa, é churrasco sem sal. Você lembrou bem nessa música da Daniela Mercury, né? Que marcava a entrada do time dos times. Você jogou contra a Suzano, né? E foi nesse período que você sentiu a força, enfim, e toda essa magia, vamos dizer assim? Com certeza. A gente, além de ser jogador, a gente tem amigos do outro lado jogando. E a gente sentia, diferentemente, eles entrando dentro de quadra para jogar contra a gente. Quando tocava música, a amizade ficava de fora. E era como se fossem rivais, assim, de vida ou morte. Mas a gente entendia que aquilo era um momento, eram profissionais e além de ser profissionais, eram representantes de uma cidade, de uma comunidade, vestindo a camisa. Então a gente entrava com um respeito diferente. Só atualizando agora, tivemos aí uma Olimpíada, né? O masculino, 4º lugar, o feminino, vice-campeão. Enfim, como é que você vê o vôlei? Superliga recomeçando e tal? Eu vejo nosso vôlei um pouquinho atrasado. A pessoa, poxa, como atrasado? Ficar 12 anos no pódio e... É que, como você... Uma receita de sucesso, ela pode ser repetida? Sim, ela pode ser repetida. Mas os ingredientes não são os mesmos. Então a gente tem que procurar ingredientes novos para dar uma fomentada maior no nosso voleibol da base, para que a gente traga novos atletas, como agora o Sub-19 do Suzano e as outras equipes fazendo essa base, para que a gente traga elementos novos, gente nova que não está marcada. A nossa seleção brasileira, ela já é parâmetro para muitas outras seleções. Então nossos jogadores pisam para um lado e já sabem o que vai fazer. Então quando você vira parâmetro, quando você vira régua, todo mundo te mira e você é muito mais copiado. Tá certo, então.
Obrigado, Gil. Sucesso para você. Sucesso para todos nós da Rádio Metropolitana aí. E continue fazendo esse trabalho maravilhoso aí que o nosso esporte precisa levar valores para a nossa juventude. Obrigado. Muito bem, 19 horas e 17 minutos. Tá aí o ex-jogador Gilson falando na apresentação após a apresentação da equipe de voleibol de Suzano, que logo já tem jogo aí. Nós já vamos informar a vocês, ouvintes, e vocês que estão sintonizados aí nas redes sociais. O Pedrão, não sei se você ouviu, né? Claro, você ouviu o vôlei brasileiro, né? Principalmente agora na final, essa fala do Gilson. Diferença, né, de entrar na quadra. Eu lembro que a gente trabalhava, né? Chegava mais cedo no ginásio, né, antes de começar os jogos. O time dos adversários normalmente já estavam na quadra fazendo um alongamento, a sua preparação para a partida. E ficava uma música, tipo, sabe, música clássica, né? Aquele silêncio, assim, uma coisa bem para tirar o ritmo, né, do adversário. Aí quando o Suzano ia entrar na quadra, entrava a música da Daniela Mercury, que entrava bombando. E os caras entravam batendo bola, sabe, no teto do ginásio, vamos dizer assim. Então era diferente, né? Quando os times entravam na quadra, o time entrava quente, animava a torcida, aí era muito difícil de ganhar de Suzano. Imagina que devia incendiar o pessoal, né? Causar aquele clima forte ali no ginásio, contagiando todo mundo, né? Uma música que era símbolo daquele período também, né? No canto dessa cidade, né? E o Gilson ainda falou sobre o vôlei brasileiro, né? Que buscar ingredientes, né? Ele usou esse termo, né? Tem que trabalhar na base, trocar os jogadores, né? Colocar gente nova, mudar o parâmetro. O time realmente está marcado, né? Perdemos aí da Rússia. Apesar que o Brasil tinha ganho uma última competição antes da Olimpíada, era uma liga. Antigamente era a Liga Mundial, agora tem outro nome, que não me recordo agora. Mas na Olimpíada não deu certo, perdemos na semifinal para a Rússia e depois a disputa do quarto lugar para a Argentina, que estava com uma força tremenda na competição em busca da sua medalha. Fazia tempo que a Argentina não ganhava uma medalha no vôlei, né? E o Brasil tinha alcançado um nível muito alto, né, no vôlei, se manteve aí tantos anos no pódio. E realmente é difícil conseguir se manter ali, né? Porque também tem outras seleções trabalhando, evoluindo muito, né? Observando, né? E também no vôlei de praia a gente via esse problema, né? Que falta o intercâmbio, né? Alguns jogadores chegaram a comentar que o Brasil teria parado nos anos 90, né? Enquanto as outras seleções de países sem tanta tradição e afinidade. O Quênia, né? Nada contra o Quênia, né? Da África, acho que foi, não sei se foi bronze, acho que foi em quarto lugar a dupla no masculino. 2 jogadores africanos. É verdade. E também os jogadores do Catar se destacando bastante. Perfeito. São países que andaram investindo, levaram jogadores para lá e colocaram esse pessoal para disputar ali o circuito mundial. E já estão colhendo bons resultados, né? Ganhando experiência. Suíça, né? Países que não têm tradição, vamos dizer assim, em voleibol, e se deram bem nas últimas Olimpíadas. Realmente, também acho que vou por aí, intercâmbio, participar de torneios, tudo bem, teve pandemia, teve uma série de fatores, mas tem que participar de torneios no exterior, né? Tem que conhecer os rivais, tudo bem, a pessoa vai te conhecer, mas tem que existir a troca, né? Senão você acaba ficando sem trás, referência, né? Vai ficando para trás do que os outros estão fazendo, né? É verdade. Bom, e continuando, 19 horas e 21 minutos, na apresentação do voleibol de Suzano, nós conversamos também com o secretário de Esportes e Lazer do município, Arnaldo Marim Júnior, mais conhecido como Nardinho, muito emocionado, né? O Nardinho que participou de toda a criação da primeira equipe de voleibol e também está participando desse retorno do voleibol de Suzano. E ele falou desse dia especial, que foi a volta oficial do vôlei suzanense, e da sua emoção aos ouvintes agora da Metropolitana. Secretário de Esportes do município de Suzano, Arnaldo Marim Júnior, Nardinho. É um dia muito especial, Nardinho, está emocionado? Nossa, muito, muito. O Rodrigo me deu um presente pessoal de todo o trabalho que fizemos no passado. Não podemos deixar de agradecer o ex-prefeito Estevam, o ex-prefeito Paulo do Guzum, o ex-prefeito Marcelo, o Ricardo, o João, o Célio, o André e o Beto, que faleceu, que era fisioterapeuta, porque
todo mundo deu um pouquinho muito de si para que as coisas acontecessem. E realmente o resultado está aí. E a volta do vôlei que o Rodrigo resgatou é um presente muito pessoal para mim, mas para a cidade tenho certeza que vai resgatar muitas lembranças e muitas coisas para o futuro. Está confiante? Muito confiante. Eu tenho uma equipe de pessoas que vão trabalhar muito dentro da quadra. Então, eu tenho acompanhado os treinos e eu tenho visto que eles vão ser pessoas que vão dar o máximo de si para poder resgatar para a cidade. Eu lembro naquela época, né? Começou desse mesmo jeito, meio, apesar que agora está começando um pouco melhor, me parece. Mas foi galgando e virou que virou. Vamos voltar? Verdade, é isso mesmo. Tanto que o prefeito já tem assim, um plano de disputar o Paulista Especial, disputar a Liga C, disputar a Liga B, porque vai aos poucos reestruturando para chegar na Liga A novamente, para estar com aquela equipe que nós sempre tivemos aqui no passado. Conta com a torcida. Conta, a torcida é fundamental. Hoje eu agradeci ao Dalu, ao Marcelo, ao Marquinho e ao Dentinho, que levantaram a torcida na época. Porque ser torcedor, e o mais importante dessas pessoas que levantam a torcida, é quando a equipe está perdendo. Quando a equipe está ganhando, a torcida torce normal. Mas quando está perdendo, é mais complicado. E eles faziam essa parte muito bem, graças a Deus. Parabéns, obrigado, Nardinho. Nós te agradecemos bastante por revê-lo, mas a todo mundo aí, boa sorte para a Suzano e para a região. 19 horas e 23 minutos, aí ouvimos o secretário de Esporte, Municipal de Esporte Suzano, Esportes e Lazer, né, o Arnaldo Mari Júnior, o Nardinho. Ele falou bastante da torcida também nessa entrevista. Eu lembrei, fazendo uma relação, né, a torcida, né, tem sempre que apoiar, né, se está perdendo, não só quando está ganhando, mas acho que quando está perdendo acho que o incentivo é maior. Eu lembrei não sei se você viu o Abel Ferreira do Palmeiras falando ontem sobre isso, e o torcedor tem que caminhar junto com o time no melhor, e se perder, vamos continuar caminhando junto, que perder também faz parte do esporte, né? A gente às vezes esquece dessa parte, detalhe, né? Esse detalhe fundamental do esporte, que muitas vezes um só time vai ser campeão daquele torneio, os outros todos não vão ter essa possibilidade, então a gente tem que aprender a conviver com a derrota, a admirar o esforço, os bons resultados que os times alcançam, né? Algo que na Europa me parece que já é mais maduro, assim, né? Eles já têm essa percepção melhor do resultado, né? Que faz parte desde criança, né? Você tem que aprender a perder, a ganhar, a sofrer, a não sofrer, a chorar, né? Enfim, a vida, né, tem seus altos e baixos, sem dúvida alguma. E ainda falando da apresentação do voleibol de Suzano, nós conversamos também com o presidente da Federação Paulista de Voleibol, o Renato Pera. Ele diz o que significa o tamanho, né, a importância do retorno do voleibol suzanense nos cenários estadual e nacional ao Conexão Esportiva. Vamos ouvir então o Renato Pera, presidente da Federação Paulista de Voleibol. Renato Pera, presidente da Federação Paulista de Vôlei, fala da importância do retorno do voleibol, não só para a Suzano e região, mas também para o estado de São Paulo. Por favor, para a Rádio Metropolitana. Boa tarde, ouvintes. Sem dúvida, a região do Alto Tietê é um marco para o esporte de São Paulo. Eu, como munícipe aqui em Poá e também frequentando a região há mais de 40 anos, viu no voleibol Suzano fazer uma marca internacional e, sem dúvida, esse projeto com relançamento com o prefeito Akiuchi e o Teru deve levar o nome de Suzano novamente a grandes lugares. É importante para o voleibol brasileiro? Sem dúvida, sempre uma grande equipe com tradição já tem uma torcida nata, criativa, que vai ser reativada. Não os filhos dos antigos torcedores vão levantar cada vez mais o nome de Suzano. Tá certo, muito obrigado. 19 horas e 26 minutos, aí ouvimos o presidente da Federação Paulista de Voleibol, o senhor Renato Pera, falando também aos ouvintes aí do Conexão Esportiva, da sua expectativa e da importância, né, da equipe do voleibol, a volta, né, a importância da volta do voleibol de Suzano, não só para a nossa região, para o estado, mas também no Brasil, quem sabe até no exterior aí no futuro, né, Pedro? Voltar aquilo tudo, vamos ver, né? O Suzano é uma marca do voleibol nacional, né? E tem potencial para... Até que você vai às vezes fora aí,
mora em Mogi, ele perto de Suzano, Suzano do vôlei, né? Todo mundo fala isso, não sabe? É verdade, a referência para a cidade muitas vezes era o voleibol naquele período, né? Eu morava em São Paulo na época e para mim a referência de Suzano, o principal, era o time de voleibol, que era uma potência e estava ali sempre brigando pelos melhores resultados, né? E vamos ver se voltamos com isso. E quem ficou emocionado, né, no evento foi o prefeito Rodrigo Chiuchi. Ele agradeceu a todos que acreditaram no projeto do voleibol suzonense. Esse projeto que começou a ser elaborado em 2017 pelo prefeito, ao lado aí do Nardini, né, o pessoal da Secretaria de Esportes de Suzano. E como o Pera lembrou, Renato Pera, presidente da Federação Paulista de Voleibol, teve a participação do empresário mogiano Rogério Teru Rangai. Ele gerencia, contrata o jogador, conhece como nunca a modalidade. E o prefeito falou ao Conexão Esportiva sobre as metas cumpridas em sua administração que ajudaram no crescimento da cidade e que o esporte ganha, né, um grande avanço com o voleibol. Outro fato importante, o aspecto social que o projeto levará para a garotada suzanense. Vamos ouvir então o prefeito Rodrigo Chiuchi falando ao Conexão Esportiva. Prefeito Rodrigo Chiuchi, programa Conexão Esportiva, Rádio Metropolitana. Além de toda a importância do esporte, tudo mais, títulos, trabalho que vai ser feito e tal, o grande legado, acredito eu, o senhor disse na sua fala ali que o Suzano vai ter um time, né, uma importância enorme na cidade aí, com relação ao aspecto social, vai visitar vários núcleos, várias regiões. Como é que é isso, prefeito? Gerson, primeiro eu queria cumprimentar você, cumprimentar o Adriano, cumprimentar todo mundo do Conexão Esportiva. A gente quer fazer mais do que um time. Acho que essa nova roupagem, são outros tempos, depois de 14 anos esse projeto parado. Então a gente quer voltar aqui, não só para Suzano, para o Alto Tietê, trazendo vários aspectos junto com o time. O primeiro deles é esse que eu falei, a questão social. A gente poder trocar os ingressos com alimentos, com agasalhos, com comida para os animais, enfim, a gente poder trazer da melhor maneira possível essa oportunidade social. Também vai ser um polo grande turístico, muita gente vai vir com relação aos jogos, entretenimento, vai gerar emprego, vai gerar novas oportunidades culturais, sociais, enfim, um leque de opções para as famílias aqui da nossa cidade de Suzano e também de Mogi, da região. Então a gente está muito feliz, um time que foi tricampeão da Superliga, o maior campeão paulista de todos os tempos, a gente poder estar voltando agora com um time forte, com metas definidas, com vários patrocinadores, agradecer a eles, agradecer aos parceiros. Então nós temos aí essa meta aí para ir bem no Campeonato Paulista, logo de cara, trazer a vitória na Liga C, na Liga B, conquistar a nossa vaga, e acho que em 22, se tudo der certo, dentro do que a gente vem trabalhando, com muito suor, com muita dedicação, a gente chegar novamente na Superliga. E a gente quer o título da C, da B, do Paulista, a gente quer tudo. Então estamos trabalhando para isso. E um grande espelho para a garotada, né? Que está crescendo aí, né? A nossa ideia no social é dar essa oportunidade para assistir um jogo, desde as crianças que moram na periferia da cidade, no Miguel Badra, na zona norte inteira, no Gardênia, como moram lá em Palmeiras, todos da cidade, todos, independente de qualquer coisa, vão poder assistir os jogos aqui. Então a gente quer trazer esse ambiente que é a cara da cidade, todo mundo junto, seja no centro, seja na periferia, a gente poder dar esse ingresso pro pessoal abraçar o time como time de Suzano, time deles, time da casa, e a gente, eu tenho certeza que vai estar resgatando essa linda história. Tá certo. Obrigado, prefeito Rodrigo Chiuchi, falando no Rádio Metropolitana. Obrigado. Muito bem, 19 horas e 31 minutos, aí ouvimos o prefeito de Suzano falando do retorno do voleibol, e também eu abordei, né, com ele esse aspecto social, né? Gerar emprego, turismo, o espelho, né? Que jogador vira espelho também, né? Porque a garotada começa a ver jogo, começa a gostar do esporte, pode ser uma opção, né? Para você praticar um esporte, enfim. Eu acho que é importante também isso, né, Pedro? Esse impacto que tem na comunidade, né? Em todos os setores aí, na economia, na parte social, é muito importante, né? E você cria aí um espelho para a garotada da cidade, ter uma referência e poder se afastar de caminhos mais perigosos aos quais todos estão sujeitos, né? Então cria aí uma opção muito saudável para todo mundo. O esporte sempre saudável. Só para lembrar aqui, ó, Alberto Pedro Mendes, o Pedra Mendes, melhor dizendo, os jogadores da equipe de Suzano,
entregaram um folder lá, né, com uma apresentação dos jogadores. Então vamos aí, Alberto Pedra Mendes, Bruno Biela, tem o Brunão, o Bruno Felício. O time ainda conta com o Caio Alexandre Santos de Oliveira, o posto, o Brunão é central, o Biela também é central e o Alberto Mendes também joga de central. Tem os líderes, o Carlos Dayan Alves Barros, o Gabriel Souza, o GG, que é central, e o oposto é o Guilherme Sabino Alexandre. O Guilherme que está com a seleção brasileira, já é importante, já tem um jogador de seleção brasileira na equipe de Suzano. Nós temos ainda o capitão da equipe, que é o Gustavo, que é levantador, e o outro levantador é o Matoso. Além disso tem o ponteiro o Kelvin, o oposto o William, os líberos, mais um líbero, né, o Taishi, além do ponteiro o Sérgio Luiz Félix Júnior e o outro ponteiro é o Matheus Celestino. Esses são os 14 jogadores do Suzano, que ainda tem na comissão técnica a Ana Paula Lopes Ferreira, supervisora, ela que foi jogadora, mas conhecida como uma fofinha, não sei se você lembra, jogou inclusive na seleção brasileira. O técnico é Alessandro Fadu,